Viu aqui que você vê, ó. Voltou Não. no mesmo. Tá vendo que quando manda na hora que vai aumentando? Deixa Então, mais um pouquinho. naquela... Tá? Oi, oi. Ah, tá todo mundo escutando. Ok. Todos me escutando, todos voltando. Ok. Se eu tô aqui vendo, que eu tô vendo o pessoal voltar. Eu vejo só os nomezinhos aqui aparecendo. Tô com saudade de vocês, viu, gente? Ok. Eu tô muito com saudade assim. Alguém falou que tá com saudade de você. Ok. Ok, então vamos dar continuidade. Olha só, estava falando com vocês anteriormente, justamente de impostos. Chamei a atenção, né, que de uma maneira geral, os linfócitos, os linfócitos pequenos, são inclusive observados em maior quantidade e que esses possam ser linfócitos T ou linfócitos B. Nós vamos até estudá-los de uma maneira mais específica, mais lá na frente, na hora que a gente estudar de fato como que essas células conseguem nos proteger de uma maneira mais intensa, mas nós vamos ver que os linfócitos B eles vão fazer parte de uma defesa humoral, ou seja, mediada por anticorpos, e os linfócitos T uma parte celular. Bom, e onde a gente parou foi justamente quando eu falei com vocês que não tem como a gente fazer uma distinção. Na hora que a gente observa aqui, né, não tem como a gente fazer uma distinção e saber qual que é linfócito T ou B, não. Só sei que ele é linfócito, tá bom? Eu tô vendo aqui, a gente tá falando que é intervalo, tá na hora do recreio. Mas vamos que também depois fica todo mundo com soninho, tá bom? Bem, aqui, reparem aqui no próximo, né? Eu agora mostrando a vocês a característica do monócito, né? Que é o outro tipo celular, a granulócito, que nós temos. São dois desenhos para nos mostrar que eu possa ter uma variação do núcleo deles no que se refere ou um núcleo em formato de rim, né? Ou grão de feijão, que alguma literatura também menciona dessa forma, ou a gente acaba também observando que possa ser no formato que eles denominam formato de ferradura. Bom, reparem aqui nesse esfregaço, tem uma grande quantidade de hemácias, e aqui sim essa estrutura grande, célula grande, volumosa, núcleo com contorno bastante aqui, parece um grão de feijão, né? Ou semelhança ao rim, característico dos monócitos, tá? Ele é uma estrutura, na verdade, que apresenta todo o material citoplasmático, né, bem claro, como nós vimos aqui, eles vão ter apenas os grânulos azurófilos, né? Então eles não têm aqueles grânulos específicos e eles representam uma fase, como eu falei com vocês logo, na hora que eu apresentei aqueles 3 desenhos, né, dos leucócitos de uma maneira geral, falei com vocês que os monócitos são precursoros, são células precursoras dos macrófagos, né? Então, ela literalmente, ela é uma fase que vai ter um processo de maturação posteriormente, tá bom? Eles participam por esse sistema mononuclear fagocitário, porque justamente os macrófagos são células fagocitárias. Eles apresentam pouco retículo endoplasmático, embora grande quantidade de mitocôndrias, e um Golgi, né, complexo de Golgi bastante desenvolvido. Bem, gente, não tem como falar de sangue, células do sangue, e não falar sobre doação sanguínea, né? Nós sabemos a importância que é a doação do sangue, que realmente ele é motivo de salvar vidas, né? Todos nós, obviamente,
observando-se algumas restrições, mas de uma maneira geral, o que nós observamos? Todos nós podemos fazer a doação de sangue, respeitando o intervalo entre as doações, tá? Qual que é esse intervalo? Nós observamos que os machos podem fazer a doação até 4 vezes no período de um ano e que nós fêmeas um número máximo de 3 vezes. Essa diferença, né, porque o intervalo dos indivíduos sexo masculino é de 60 dias e nós de 90 dias. É realmente pelo fato da menstruação, tá? Então, mas imagine se todos nós que realmente possamos fazer a doação sanguínea, observássemos esse período, né, respeitássemos esse período de intervalo e realizássemos a doação, nós não precisávamos ter tanta necessidade ali, tanto problema, né, de estoque sanguíneo. Bem, é comum a gente observar, na hora de falar sobre as doações, o termo aférese, que significa separar ou retirar. Então, aquela doação sanguínea convencional, quando a gente vai ao Hemocentro fazer uma doação, a gente faz normalmente a doação com sangue total, né? Que não ultrapassa 500 ml. Eles respeitam o volume de sangue, inclusive é justamente por isso que tem que ter uma das características para o indivíduo ser doador é ter, né, pesar mais de 50 quilos, porque o volume a ser doado sempre é padronizado. Então, isso não possa interferir, né? Se eu tenho um peso corporal muito menor, obviamente eu tenho um volume sanguíneo também menor. Então, por isso que eles fazem essa restrição em indivíduos que, porventura, possam pesar menos de 50 quilos, tá bom? Obviamente, também com outras características, os indivíduos estar com saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, embora a gente fale 16 e 17 anos, aí tem que ter a autorização dos pais, tá bom? Estarem acompanhados. O fato é que é toda uma característica importante. O indivíduo é doador, mas ele é doador de vida, né? Muito importante isso. E aquele sangue que, então, normalmente essas doações clássicas, é uma doação total, né? De todos os componentes de sangue. Vai o plasma, são as células, os leucócitos, hemácias, plaquetas, vai tudo. Mas existe a possibilidade, que é o aférese, e que aí nós temos que separar e retirar, tá bom? Bem, gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui, doação das plaquetas, né? Hoje, gente, eu tô aqui, tô acompanhando, né? Tô falando que a minha intenção é realmente elucidar para vocês. Então, realmente, eu tô acompanhando os slides, é diferente, né? Em sala de aula, a gente deixa o slide como pano de fundo e a gente vai falando naturalmente. Aqui eu tô diante do computador. Então, realmente, eu vou acompanhando aqui para vocês, até mesmo para poder tirar dúvidas em relação a alguma coisa que esteja aqui, né? Não tem jeito eu ficar aqui de frente do computador e não acompanhar os slides, tá bom? A gente acompanha por causa disso mesmo, mas depois, inclusive, vocês podem fazer perguntas, ficar à vontade, que aí, porque aqui eu acabo realmente precisando de acompanhar todo esse raciocínio aqui em termos do que está no material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? A doação de plaquetas, então, é uma realidade. A gente pode fazer dentro daquele aférese, que é uma separação do material, eu posso fazer uma doação exclusiva de plaquetas, tá? Tem necessidade? Tem. Inclusive até para o próprio doador, para vocês terem uma ideia. Tem indivíduos que possam vir a ter uma quantidade grande de plaquetas, e como ela é o fator de coagulação, nós observamos que esse indivíduo possa, às vezes, até ter uma característica, uma tendência a ter uma coagulação sanguínea muito intensa, né? Então, isso, obviamente, também é um incômodo, um prejuízo vascular muito grande. Bom, então tem pessoas que precisam de fazer a doação das plaquetas até também por necessidade própria, retirar excesso de plaqueta. Acaba colaborando com um receptor, mas isso também é importante.
Normalmente, a doação das plaquetas é uma doação que demora um tempo maior, cerca de 90 minutos, e nada do que a gente doa vai fazer falta, tá? Nada. Mesmo até que eu faça a doação exclusiva de plaquetas ou do meu sangue de uma maneira geral, não faz de forma alguma falta para o nosso organismo. Só para vocês terem uma ideia, há uma reposição de 30% de todas as plaquetas que porventura sejam doadas de uma maneira muito rápida, né? E logicamente nós temos ali uma recuperação do nosso organismo em relação a esse material, uma fração, inclusive, de horas. Tá bom? E por que que não faz falta? Por que que eu posso fazer a doação, né, de sangue, observando-se sempre os intervalos de tempo estabelecidos? Por que que isso é importante? É importante porque nós temos um processo, que é a hemocitopoese, que é um processo onde vai haver a formação das células do sangue, né? Então, isso é característico. O indivíduo saudável, ele tem nesse processo de hemocitopoese a renovação da formação das células sanguíneas. Lembra que no iníciozinho da aula de hoje eu chamei a atenção que as nossas células do sangue apresentam uma vida curta, né? Mas isso só é possível porque eu tenho um processo de renovação denominado de hemocitopoese, do qual garante com que as minhas células vão morrer, né, relativamente muito precoce. Hemácia, 120 dias, nós observamos duração da plaqueta 7 dias, leucócitos de dias a ano, né? Mas ainda assim é muito pouco. Quero viver mais de 100 anos, imagine. Eu tenho que ter um processo de renovação de formação de células do sangue. E esse processo de hematopoese, ele ocorre desde as primeiras semanas gestacionais. Logicamente que nesse início, né, aqui, pro feto, nós temos essa estrutura que é o saco vitelínico, que é o principal local. Ele é o principal responsável nesse início pela formação das células do sangue. Vai ter o desenvolvimento de 6 a 7 semanas de meses da vida aqui fetal. Nós observamos a participação agora do fígado e do baço, que vão se tornar órgãos importantes para esse processo de formação de células do sangue. A partir desses 7 meses de vida fetal, nós temos a medula óssea. Aí sim, a medula óssea vermelha, que ela passa a ser o principal local de formação das células do sangue. E ela vai continuar a ser, né, o local de formação das células do sangue no indivíduo adulto, que é o que eu vou mostrar para vocês. Bem, então depois que a gente nasce, né, nós vamos verificar que as nossas células do sangue vão se originar a partir das células tronco presentes na medula óssea vermelha. Até esse termo ele é denominado em função da grande quantidade de hemácias presentes. Então fica realmente um ambiente intenso, uma coloração vermelha intensa, tá bom? Nós vamos perceber que a formação das células ocorre na medula óssea e a maturação de algumas delas vai ser em outros órgãos, tá bom? Bem, olhem só, aqui é um corte histológico, né? Onde o que vocês observam aqui, ó, são trabéculas ósseas. E aqui, esse ambiente cheio de pontozinhos, porque realmente pequenininho, né? São os núcleos das células do sangue. Então, aqui é o ambiente de medula óssea vermelha. Bom, se a gente fizer um corte, por exemplo, pega um osso longo, faz um corte, né? Vai observar, dependendo da idade do indivíduo, a medula óssea vermelha. Tá? Bem, medula óssea vermelha, ela é importantíssima, já que ela tem a função de produzir as nossas células do sangue, e no indivíduo saudável, no indivíduo adulto normal, ele vai produzir, olhem, bilhões, quer sejam de hemácias, plaquetas ou células glucosas, né? E isso por quilo de peso do indivíduo. Então, eu tenho uma produção muito intensa, né? A gente vai observar essa medula óssea
no ambiente, no canal medular dos nossos ossos longos e também de ossos esponjosos. A medula óssea vermelha, ela tende a ser substituída em algumas regiões por medula óssea amarela. E ela recebe esse nome, né, amarelo, porque vai ser realmente rico com presença de células adiposas, tá? A partir do momento em que ocorre essa substituição de medula óssea vermelha e medula óssea amarela, nesses locais eu não tenho mais a formação de células do sangue, tá bom? E é interessante até destacar para vocês o seguinte, que em situações emergenciais, né? Imagina, de repente o indivíduo tem um acidente, perde muito sangue, né? Um processo hemorrágico intenso, e isso às vezes possa fazer com que o meu organismo, aqueles ambientes onde já tinha havido a substituição da medula óssea vermelha pela amarela, possa reavivar, né, nesses ambientes, ter uma nova formação de células do sangue, tá? Por que que a gente fala disso? Justamente porque no indivíduo adulto, depois que nós realmente somos indivíduos adultos formados, a medula óssea vermelha, ela é observada de uma maneira exclusiva na estrutura medular dos nossos ossos, quer seja do externo, das nossas vértebras e costelas, tá? Então, nesse conjunto, por isso até dessa imagem, né? Pensante fazendo parte de um dos ossos que faz parte do esqueleto axial, que nós temos as nossas estruturas vertebrais, as nossas costelas e o osso externo, que acaba sendo o local limite onde nós temos a medula óssea vermelha no indivíduo adulto, tá? Mas como eu falei com vocês, numa situação emergencial, principalmente dos ossos, a medula amarela presente nos ossos longos, né? Porque já houve a substituição, elas possam voltar a ter a função de formação de células do sangue. Ou seja, uma leitura emergencial do meu organismo que ele consegue fazer com isso, então, colaborar por esse momento específico da vida de um indivíduo, tá bom? Aqui só chamando a atenção de vocês, eu tenho o megacariócito, né, que é aquela célula grande, mostrando aqui, inclusive uma imagem do Junqueira, mostrando que tem, a partir dela, a migração e a fragmentação da formação das plaquetas. Também esse ambiente de medula óssea vermelha, tá? Aqui, olha para vocês verem, né? Agora sim que a megacariócito aparece sempre muito, como se fosse só desenhos esquemáticos. Nessa imagem a gente tem uma foto de um ambiente de medula óssea vermelha, do qual nós temos vários leucócitos diversos, inclusive aqui o megacariócito, tá bom? Como eu falei anteriormente para vocês, na hora que eu apresentei a vocês a hemácia, eu disse que a hemácia ela é fruto do desenvolvimento, da maturação de uma célula. Inicialmente, originalmente, tinha núcleo. É isso aqui que o Junqueira está querendo mostrar para gente. Olhem só, isso daqui é uma linhagem eritrocítica, ou seja, uma linhagem de formação de eritrócitos, onde eu tenho uma célula precursora, mais a semelhança do que a gente está acostumado a observar em termos de células, né? Célula grande, núcleo grande. Reparem que ela vai diminuindo o seu volume, inclusive não só o tamanho celular, como também a estrutura do núcleo, até que ela, inclusive, vai expulsar o ambiente nuclear e vai ficar uma célula nucleada. Esse período, ele dura cerca de 7 dias, bom? Então, eu tenho aqui, esse processo ocorre na medula óssea vermelha, eu tenho esse processo de maturação, né? Ou de diferenciação para a formação das nossas hemácias. Isso é constante, como nós já vimos, afinal de contas, as hemácias têm um período de vida bem curto. Da mesma forma, nós também temos o processo que é granulopoese. Bem, ou seja, seria a formação dos nossos leucócitos, inclusive com a formação dos grânulos. Por exemplo, os granulócitos, eles possuem
tanto os grânulos azurófilos como os específicos, né? Então, aqui o autor está mostrando para a gente uma célula inicial, né? Mais característica em relação ao que a gente observa de uma maneira geral, estrutura celular. Nós vamos observar que essa célula vai ter o desenvolvimento do complexo de Golgi e é a partir dele que nós temos a formação dos grânulos azurófilos e posteriormente dos grânulos específicos. Então, eu tenho agora uma imagem onde eu tenho uma célula granulosa com os seus grânulos específicos e azurófilos, né? Reparem que o complexo de Golgi, inclusive, regride em relação ao que nós tínhamos anteriormente, tá bom? Bem, essas células iniciais que vão dar origem a essa diferenciação das células do sangue, a gente conta a partir das células-tronco, né? As células-tronco que são, na verdade, um conjunto de células que tem a capacidade de sofrer divisão celular e se diferenciar. Inclusive, é o que a gente fala, vou apresentar a vocês adiante. É uma célula-tronco pluripotente, né? Por quê? Tem a capacidade de se diferenciar em vários tipos celulares. Afinal de contas, células do sangue, nós temos vários tipos celulares, tá bom? Essas células tronco sempre mantém uma aqui, que é aquela célula que vai se manter, o que a gente fala de pool, né? Ou seja, eu preciso de ter sempre células tronco com a capacidade de se dividir e formar novas células. Isso que eu falei com vocês, é célula tronco pluripotente, né? Isso que é importante, porque ela vai dar origem a diferentes tipos celulares, quer seja um neutrófilo, um eosinófilo, um basófilo, tá? Então, essas células tronco, elas são células que são observadas ali na medula óssea, tá bom? Então, nós temos aqui a medula óssea, para vocês entenderem que aqui, neste quadro, nós temos a célula tronco pluripotente, tá? Tá ali na medula óssea vermelha, e aí nós teremos ela começa a sofrer pequenas alterações. Existem as células tronco que vão migrar para órgãos linfáticos, linfonodos, baço, tá? Coisa que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante também. E nós temos células tronco que vão continuar aqui com o processo de... Aquelas que migraram para órgãos linfáticos, né, como os linfonodos, nós vamos ver que nós teremos a formação dos linfócitos, quer sejam linfócitos T ou linfócitos B. E aqueles que permanecerem, né, aqui nesse ambiente medular e que vão continuar o seu processo de diferenciação, vão dar origem às hemácias, os megacariócitos, que são aquelas que vão se fragmentar dando origem às plaquetas, os monócitos, que são células que depois vão também se diferenciar dando origem aos macrófagos, os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Então, a gente chama a atenção aqui para vocês, né, da importância, de fato, desse processo de hematopoese, que é garantir, né, a formação, garantir, então, a presença dessa renovação celular de células do sangue, uma vez, principalmente, destacando da importância que elas possuem e chamando a atenção ao período de vida curto que elas possuem, tá? E aí, nós finalizamos, tá? Finalizamos em relação a esse conteúdo aqui, e eu vou fazer o seguinte, vou dar para vocês agora os 5 minutinhos para a gente poder retomar, e aí a gente retoma com as perguntas, tá combinado? Porque assim a gente tem uma organização. Então, vamos fazer o seguinte, podem aí tomar uma aguinha, vão dar igual que tinham me pedido antes, se vocês quiserem 5, 10 minutinhos, dê uns 10 minutinhos para vocês poderem retomar, e aí eu abro perguntas, tá combinado? Ok, Luciane, pode ser. Uhum. Tá? Então, porque aí eu acho que vai ficar mais organizado. Diga!
Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre as provas, igual as aulas foram adiadas até para o dia 13. Como é que vai ser em questão das provas? Quem tá falando, perdão? O É nome? Clarice. Oi, Clarice. Clarice. Joia. Ó, vamos fazer o seguinte. Tudo bem? Tudo bem. Assim, eu vou voltar com essa sua pergunta, pode ser? Que aí a gente já Ok. recomeça que isso às vezes acaba se estendendo, tá bom? A gente Tá bom. forma já, Obrigada. tá? Já Tá bom, pode tchauzinho. me lembrar, a sua pergunta vai ser a primeira, tá bom? Tá bom. Obrigada. De nada.